Olá, o live entrevista hoje conversa com Rubens Júnior, o bonitão da TV. Ele que é repórter policial. Hamilton, boa noite, seja bem-vindo, um abraço. Boa noite, Cauã. Lindo! Olá, Rubens Júnior. Você me escuta bem? Quanto meu, depois vai escutar melhor ainda. Rubens, primeiro eu quero te agradecer demais por ter aceitado meu convite, para a gente conversar, contar um pouco da sua história, da sua trajetória de vida. Eu fico muito grato por você ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Arlindo, poder bater esse papo aí com você, né? Um pouco sobre a nossa trajetória, abrir um espaço para conversar com as pessoas que gostam e curtem nosso trabalho. Isso é muito importante. Está sempre falando um pouco da nossa vida para as pessoas, né? Eu estou aqui no meu... À noite eu fico na minha saiteria aqui no Geisel. Aí estou abrindo... Agora eu vou conversar com o Arlindo, conversar um pouco com ele sobre um pouco de tudo da nossa vida. Estou à disposição, amigo. Rubens, me conta um pouquinho sobre você. Quem é Rubens Marculino Silva Filho, da Silva Filho? Rubens Marculino da Silva Filho é um menino que saiu lá do interior de Pernambuco, né, de uma família humilde, de um pai que era servidor público, auxiliar de serviços gerais, de uma mãe dona de casa, e que com muita dificuldade conseguiu ocupar o seu espaço. Eu digo que desde que eu comecei a sonhar naquilo que eu pensava em ser na vida, eu comecei a derrubar um gigante cada dia. Então, Rubens Júnior, acima de tudo, eu digo sempre um resistente, um sobrevivente da dificuldade, né, de um Nordeste que eu vivi nos anos 70 e 80, onde tudo era difícil. Ainda hoje eu comentava sobre isso. Os jovens, os adolescentes têm toda a oportunidade do mundo que nós não tivemos, né, e simplesmente não valorizam. E eu louvo a Deus, o pai que eu tive, a mãe que eu tive, né, por sempre ensinar o caminho do bem, o caminho da honradez. Quando meu pai morreu em 2011, Jesus levou, e ao chegar no cemitério, eu fui falar em nome da família, eu disse, meu pai, ele não deixa ouro nem prata, mas ele deixa um legado de honradez, dignidade e respeito às pessoas para os seus 10 filhos. Então, é isso que eu carrego com muito orgulho. A certeza de que meu pai me conduziu, me preparou bem para a vida. Rubens, me citou, qual foi a cidade que você nasceu? Eu também sou pernambucano. Eu sou de Tracunhaém, Pernambuco, a terra do artesanato. E olha que Tracunhaém tem uma história muito, muito firme com a Paraíba, né? Tem uma ligação muito firme. A tragédia, né? A tragédia de Tracunhaém. A partir da tragédia de Tracunhaém começou o processo de emancipação política da Paraíba, da capitania hereditária de Pernambuco, né? Então Tracunhaém tem um papel importante na emancipação da Paraíba de Pernambuco. Eu sou lá do início do sertão, eu sou de Arco-Verde, mais da parte central do estado, então nós somos conterrâneos pernambucanos. Mas eu estou paraibano com muito orgulho. Eu estou na Paraíba já há 27 anos, né? Uma vida.
mais de 30. Ô Rubens, como é que você e onde inicia essa tua vida na comunicação? Foi um sonho, ou então alguém te levou? Olha só, meu pai era, como eu disse a você, era auxiliar de serviços gerais da Câmara de Vereadores de Tracunhaém, e lá tem um serviço de som. E Tracunhaém também tinha a rádio difusora de postes, né? Com aquelas bocas de som. E eu achava bonita a comunicação, e meu pai, às vezes, pegava o microfone da Câmara e anunciava, hoje tem sessão ordinária da Câmara, pá. E eu comecei a me encantar, e comecei a gostar da comunicação, comecei a trabalhar em carro de som, muito novo, né? Nessas rádios comunitárias de poste, essas rádios difusoras que a gente chama no interior do estado. E ali eu comecei a buscar meu sonho de tentar rádio, né? Comecei no carro de som de Zé Augusto, lá de Nazaré da Mata, depois com Zito, lá de Carpina. Fui locutor da campanha política de Zé de Pedro em 1988, né? Fiz a campanha política de Arraiz em 86, ainda muito menino. Em 86 eu tinha 14 anos, né? E eu fiz a campanha da volta de Arraiz, a esperança está de volta. Ele está chegando? A esperança está de volta. Ele está chegando. Era o lema. Ele está chegando em Arraiz. E aí começou minha história dessa forma. Mas tudo partiu do princípio da difusora de poste. E eu sempre ia lá corujar, deixa eu falar aí, deixa eu falar. E eu falava e apresentava os eventos das escolas, fui locutor do circo infantil, fui locutor do cinema, anunciava o cinema naquelas bocas de som de um Opala. E aí a gente foi buscando, fui buscando me capacitar, me qualificar para poder realizar esse sonho que hoje eu tenho realizado como comunicador, né? Eu digo que eu sou, e aí sem nenhuma soberba, eu sou papa toda a obra da comunicação e louvo a Deus pelo dom que Ele me deu, pela polivalência que Ele me deu na comunicação, entende? Rubens, eu acredito que não tenha sido fácil você chegar a um grande veículo de comunicação de rede estadual. Me conta um pouco dessa tua trajetória até você chegar num grande veículo, se você teve ajuda, ou então você foi na tora mesmo buscar, ou você teve alguém do partido que pegou você assim, disse, não, vou levar você. Como é que é essa trajetória para você chegar num grande veículo? Olha, o começo foi muito difícil. Para chegar no rádio e na TV foi muito difícil. Levei muitos nãos, muita palavra de negatividade. Mas aí, em memória, Laureano Silva e J. Cândido. Primeiro, Laureano Silva me ouviu num carro de som lá em Tracunhaém. Aí disse, vamos fazer um teste, eu estou precisando de um plantão esportivo para a equipe esportiva da Rádio Planalto de Carpina. Aí, quando eu fui lá fazer o teste, ele me deu um texto de esportes para ler. Quando eu li a primeira frase, ele disse, não, tá fechado, é você o plantão esportivo. E ali ele começou um processo de lapidação e aperfeiçoamento. E depois veio aí, eu fui ser repórter policial em memória de J. Cândido, que foi um cara que me ajudou bastante na vida, né? Me deu bastante força. E eu consegui, né, ali, com muito esforço, fui aprendendo. E depois veio Napoleão de Castro, com o programa Dizendo Tudo em Carpina, e foi me dando instruções. Foi tempo que a Rádio Planalto de Carpina, quando eu estava chegando no auge mesmo, lá na região, aí a Rádio Carpina Planalto foi vendida para Samira Boana. Aí Samira Boana transformou a Rádio Planalto em Rádio Terdurinha. E aí eu fiquei como repórter, policial já atacando por um tempo, mas aí Napoleão saiu e eu saí junto com ele por questão de fidelidade, né? O cara que me deu a mão não poderia continuar no lugar que o cara que me deu a mão saiu. E aí eu fiquei um tempo longe,
E aí voltei a trabalhar em carro de som, né? E fiquei um pouco tempo de rádio. Aí Vasconcelos Lima, em Vitória de Santo Antão, me conheceu através de Zé Carlos, o massagista, que era de Tracunhaém e trabalhava na equipe do Vitória. Disse, olha, Vasconcelos, todo mundo lá em Tracunhaém é muito bom. Que faz esporte, faz tudo, narra, repórter, tal. E eu fui para a Vitória FM ser plantão esportivo. Fiquei lá de 94 a 96, né? Tinha saído em 92 da Rádio Planalto. Voltei em 94. Aí, em 96, Vasconcelos Lima encerra a equipe esportiva, eu fico parado novamente. Aí eu vou trabalhar num armazém de cimento. E Napoleão de Castro, aquele que tinha me colocado na Rádio Planalto junto com o Napoleão, veio ser dirigente de uma rádio lá em Monteiro, aqui na Paraíba. E disse, aí soube da minha situação, foi lá me buscar. Disse, irmão, tem uma vaga para você, agora é em Monteiro. Você vai? Eu disse, tô dentro. Né? Tô dentro. Eu vinha de um casamento que não tinha dado certo e precisava respirar novos ares. Aí fui em casa, dei a benção ao meu pai, disse, meu pai, tô indo atrás do meu sonho, não sei quando volto. E meu pai me abençoou, isso em 96. E de 96 para cá eu estou na Paraíba. Foi onde a minha carreira começou a ser impulsionada de verdade. Né? E aí fui trabalhar... Tudo bom, querido? E aí eu fui trabalhar em 2000... Fiquei no Sistema Correio até 2002, porque Cássio Cunha Lima, pré-candidato ao governo da Paraíba em 2002, em janeiro de 2002, me viu apresentando uma festa numa cidade lá no Cariri, Amparo. Uma cidade do tamanho do Padre Zé, que é uma pessoa. E quando termina o evento, Cássio chega para mim e diz, rapaz, eu quero você da minha campanha, você é muito bom, eu preciso de você. E aí todo mundo me parabenizando, rapaz, o candidato a governador gostou de você, eu disse, nada, isso é conversa de política. Aí quando foi em junho de 2002, no dia 30 de junho, a convenção de Cássio, 2 dias antes, eu recebi uma ligação do irmão dele, me convidando para ser o locutor da convenção de Cássio, Wilson e Efraim, aquela campanha de 2002 memorável. E eu disse, rapaz, o negócio é sério, né? E aí, aqui na Paraíba, Cássio foi o cara que me transformou no fenômeno de comunicação de palco que eu me tornei. Campanhas políticas na Paraíba e Eduardo Campos em Pernambuco. Né? Então comecei a ter também, além do meu lado de comunicação de rádio e TV, passei a ter esse outro lado de comunicação de campanhas políticas e que também deu um impulso na minha carreira. E aí, isso tudo me proporcionou viver o momento que eu vivo hoje. Aí passei pela TV Correio, pela TV Cabo Branco, pela TV Tambaú, pelo Norte, e hoje eu estou na Arapuã, ao lado de Samuca Duarte, com muito carinho, com muito amor, e assim, com muito orgulho de fazer parte aí. E essa é um pouco da minha história, né? De tudo aquilo que eu passei para chegar até hoje, onde eu estou. Mandar um abraço para o Luciano Coxinha, está nos mandando um abraço. Acho que você conhece o Luciano Coxinha. Conheço. Gente boa demais. Ô Rubens, eu vou que é um computador, pau para toda obra. Mas o que ele te leva para ser repórter policial? Foi as circunstâncias? Oportunidade, exatamente. Meu querido Valdez, diretor da TV Tambaú, já jornalista na época, precisava de um personagem criado pela TV Tambaú, que fosse fruto da TV Tambaú. Ele não queria, por exemplo, contratar um nome que viesse de outra empresa. Ele queria criar um personagem dele. E aí, Victor Paiva, jornalista, me apresentou a um rapaz chamado Donizete Arruda, do Ceará, que era amigo do superintendente da TV Tambaú aqui, Henrique Nilausca, à época. E aí, Henrique, topa fazer o teste? Eu disse, topo. E aí, Valdez, com muita visibilidade, visão, me deu a oportunidade, e quando eu fiz o teste, ele disse, está aprovado. Agora eu não quero que você seja igual, eu quero que você faça uma mistura do Rubens do rádio com o Rubens do palco e crie um personagem. Ele queria que eu
misturasse, criasse dentro desses dois personagens, o cara do rádio e do palco, e fizesse um, né? Que representasse os dois personagens, os dois profissionais. E aí foi como surgiu o Bonitão da TV Tambaú, que hoje é o Bonitão da TV Arapuã. E o Chama? Chama! Não, o Chama já foi agora com o Samuca Eduardo. Porque na TV Tambaú era, na minha cara que eu sou bonito, ia ser bonitão, é bonitão, o resto é ilusão. E quando eu cheguei na Arapuã, eu disse, não posso trazer para Arapuã a mesma frase da Tambaú. Aí foi quando o Samuca me chamou a primeira vez, vamos lá, chamar o Bonitão. Quando ele disse, chama o Bonitão, eles vão chamar o Bonitão agora, aí eu peguei o Chama, quando ele disse, vamos chamar. Aí eu disse, então chama o Bonitão. Aí Samuca gostou, o seu João Gregório gostou, e aí ficou agora, não mais o Bonitão Resta Ilusão, na minha cara que eu sou bonito, ficou o Chama o Bonitão. E onde eu passo é o povo gritando, chama o Bonitão, chama o Bonitão. Ou seja, algo que as pessoas passaram a assimilar e gostar, né, dessa minha parte também na TV Arapuã. Para minha alegria e com muita gratidão a Deus por esse reconhecimento. Ô Rubens, diariamente você é um repórter policial e você lida com todo tipo de violência e tragédias. Tem algum assim que te chamou mais a atenção, que marcou mesmo, que tu saiu assim, hoje foi difícil? Olha, de tantos casos, Arlindo, que eu cobri, eu sou um camarada que chora muito fácil. Né? Mas eu vou citar 3 fatos aqui que eu fiz que me levaram às lágrimas. 2 de tristeza e 1 de alegria. Eu vou falar pelas 2 de tristeza. O caso da menina Fernanda Ellen, ali do Alto Mateus, né, que o vizinho matou, e uma procura incessante. E o corpo estava ali tão próximo, né? Ali, enterrado no terraço, no quintal do vizinho. Aquilo me marcou de uma forma muito profunda, sabe? Até hoje eu me lembro. Eu lembro que eu não consegui terminar a reportagem. Coronel Lívio, na época, me parece que era o comandante do 1º Batalhão, se não me falha a memória. E quando eu fui entrevistar e terminei, eu não consegui terminar a matéria. E ele veio ao meu encontro e disse, você é diferenciado, viu, Rubens? E eu disse, a gente tem sentimento, né, coronel? E foi isso. E um outro triste, foi uma mãe em Cabedelo, filho preso. E eu cheguei para ela e disse, qual seria o caminho para a senhora ter paz? E ela disse, a morte para o meu filho. Triste, né? Quando uma mãe chega a dizer que deseja a morte do filho para ter paz, que já não aguenta mais, você já imagina o que ela tem passado, né? Eu sei que talvez ela tenha dito aquilo da boca para fora, mas foi uma forma até, talvez, dela, de repente, né, respirar um pouco. Né? Então isso foi marcante. E a alegria, eu falei, mas teve 2 fatos importantes. Teve um camarada que foi preso com 50 quilos de maconha e 4 ou 6 meses depois eu estava fazendo um evento ali no Shopping Carro Legal. E esse camarada chega pra mim e diz, opa, bonitão, eu estava na TV Tambaú ainda, eu disse, opa, querido, oi, filho, só o povo gritando aqui por mim, viu? E aí, Arlindo, esse cara disse, sabe quem eu sou? Eu disse, rapaz, eu não lembro, eu sou aquele cara preso com 50 quilos de maconha. Eu disse, pô, rapaz, e aí ele fez, uma palavra sua me fez mudar. Eu disse, e qual foi a frase? Ele disse, você perguntou se eu tinha filhos. E eu disse, minha mulher está grávida. E aí você disse, qual futuro você quer para ele? Você preso no caminho das drogas. E aquilo me fez refletir, bonitão. E eu decidi não seguir. E hoje eu sou gerente da Vivo. Né? Então, isso... não para minha honra, mas para a glória de Deus.
Isso me fez regozijar no Senhor e dizer que eu fiz a coisa certa. E recentemente o caso da Gerlane, eu fiz a matéria, ela saiu quase morta, esfaqueada. Ninguém dizia que ela sobrevivia. E quando foi semana passada, ao me encontrar com ela, ao me reencontrar com ela, tá até no meu Instagram essa matéria que eu fiz com ela, exclusiva. Eu me emocionei. Eu senti como se fosse uma parte de mim que tinha sobrevivido àquele ataque tão cruel e covarde. E eu chorei de emoção. Então, são esses fatos que me marcam. Entende, Arlindo? E eu faço questão de repassar para as pessoas. Eu não costumo fazer reportagem, aquela reportagem inquisitiva. Eu sou de ouvir, e como diácono que sou, servo do Senhor, né, ministro da palavra, às vezes eu paro a minha matéria e falo de Jesus para os bandidos. Semana retrasada foram presos 6 homens perigosíssimos aqui na região do Cristo Redentor. E quando eu terminei a minha matéria, eu fui até a sala onde eles estavam sozinhos e fui falar de Jesus para eles. E eu vi aqueles homens com os olhos lacrimejando. Homens violentos, sangue no olho. Né, das acusações mais pesadas de atrocidades cometidas por eles. Mas eu disse a eles, talvez vocês não entendam isso, porque as pessoas, por medo de vocês, têm medo de se aproximar para falar que há um Jesus que salva, que transforma, que cura, que liberta. E eu vim falar desse meu Jesus para vocês. E quando eu comecei a falar de Jesus para eles, e eles olhavam, e eu fazia, olhem para mim, olhem nos meus olhos. E eu falava o nome de cada um deles. Eu disse, se vocês quiserem mudar de vida, a palavra do Senhor diz que ainda há esperança para a árvore cortada. E eu fui explicar o que é árvore cortada na Bíblia. É que o mundo pode dizer que não serve para nada, que não presta para mais nada. Mas o meu Jesus, ele tem a capacidade de transformar vidas. Porque na minha igreja, eu tenho ex-presidiários, eu tenho ex-viciados, eu tenho ex-traficantes, que hoje são homens de Deus, que pregam a palavra e dão testemunho de suas vidas pregressas, para que outras vidas, né, se rendam aos pés do Senhor. Então a igreja, ela tem a capacidade de transformar as pessoas. Quem crê verdadeiramente no Evangelho, Deus transforma. Eu sou testemunha viva do que eu tenho visto, as transformações de Deus na vida daqueles que o mundo dizia que não serve para mais nada, que está acabado, derrotado. Mas o meu Jesus resgatou e hoje são homens e mulheres de Deus na presença do Senhor, entende? Então, eu prego, eu paro. Esse bicho é doido, né? Não, eu fui chamado para isso. Eu fui chamado para pregar a palavra, para servir ao Senhor. E se é para servir ao Senhor, tem que servir em todo o tempo. Eu digo sempre, eu sou mais crente fora da igreja do que dentro da igreja. Porque ser evangélico dentro da igreja é muito fácil. Fora dela é que você vê se você verdadeiramente serve ao Deus vivo. Eu quero lembrar as pessoas que essa nossa live, essa nossa conversa, ela fica no Instagram e também ela é postada lá no canal Cicoara Nordestina. Então, aquelas pessoas que eu peço às pessoas que ainda não são inscritas no canal, vão lá no YouTube e se inscrevam no canal Cicoara Nordestina. Tem essas lives, as lives que eu faço, e também tem muita coisa sobre o Nordeste, um canal voltado para as potencialidades humanas do nordestino, culturais, arquitetônicas. Então, vão lá, pessoal, e se inscrevam no canal Cicoara Nordestina. Muito bem. Ô, Rubens, a gente está falando desse ambiente bem pesado. Como é que tu faz, se é que tem uma receita, não sei se tem essa receita, como é que tu faz para se desligar e não ficar abalado emocionalmente e para que isso não atrapalhe sua vida pessoal, no seu dia a dia, com sua família, com seus amigos? Tu tem alguma receita que diga assim, não, vou desligar um pouquinho? A principal receita é ao sair de casa, Arlindo. É ao chegar em casa e ao sair em casa. Eu não durmo sem dobrar meus joelhos e agradecer a Deus. E não levanto da cama sem antes dizer obrigado, Senhor. E não saio de casa sem antes dizer, Senhor, me reveste com o capacete da salvação, a armadura de Deus, a couraça da justiça,
a espada do Espírito e o escudo da fé. Blinda, cega meus inimigos, me livra do homem sanguinário, da bala perdida, da violência. Vai adiante de mim, livra-me de todos os males. E quando eu chego no ambiente, numa cena de crime, onde o espírito da morte está ali gargalhando, porque conseguiu dizimar mais um, levar mais um, enquanto está ali a cena, eu estou em espírito, repreendendo. Às vezes, quando tenho vontade de dizer, se eu visse Jesus, não estaria aqui. Se eu visse a voz de Deus, teria outro destino. Entende? Tem um fato curioso. Chegou um grupo, 3 dias depois daquele outro preso, vindo lá do Bessa, tinham 3. E eu fui falar de Jesus para as pessoas também. E teve um cara que começou a dizer, ei, quer saber se não? Quer me ajudar? Me tira daqui. Aí o principal bandido desses 3 disse, tá ficando doido, meu irmão? Chegar lá no Rod a gente conversa, viu? Se tu tivesse da igreja, tu tava aqui. Se eu tivesse da igreja, eu tava aqui. Por que tá tirando onda com o bonitão? Pode falar de Jesus aí, bonitão. Porque se a gente tivesse na igreja, a gente não tava aqui. Então, eu quando estou nesses locais, ambientes, né, pesados, carregados, porque você vê uma mãe chorando, você vê uma esposa chorando. Mas Rubem, eram bandidos, eram traficantes, eram homicidas. É verdade. Aos olhos humanos, né, analisar friamente é dessa forma. Mas quem fica marcado. Porque, o maior que seja o bandido, o pai e a mãe não queriam aquilo para ele. Né? A mãe não gera um filho dizendo, eita, esse aqui vai ser um grande traficante. Eita, esse aqui vai ser um grande homicida. Não. Né? Então, a mãe sofre. E tem um ambiente muito pesado. Eu fico revoltado que eu vejo pessoas da minha classe que chegam nesses ambientes parecendo verdadeiros popstar, achando que estão abalando. Quando, na verdade, nós estamos ali vendo mais uma família marcada. Mais um cenário, uma rua, um bairro, uma praça, né, banhada pelo sangue da violência. É isso, né, que eu vejo. É isso que eu analiso. Eu faço a matéria porque é meu mistério. Mas Rubens, você gosta? Não. Eu gosto de fazer aquela matéria de brincadeira. Metendo a mão na comida dos outros, nas feiras, nas festas. E ali me dá prazer. Não me dá prazer nenhum fazer matéria de homicídio, de acidente com vítima fatal. Eu não tenho prazer nenhum nisso. Eu faço porque é minha obrigação enquanto funcionário da empresa e repórter que tem que cobrir. Mas você vai perceber a minha matéria e não agindo com falta de ética, mas cada um tem seu estilo, eu busco aparecer o mínimo possível nesse tipo de matéria. Você vê que eu faço abertura e já o meu cinegrafista já vai para cima, cheio de imagem, e eu fico à parte. Porque não é algo salutar, é algo muito pesado, carregado, terrível. Né? Então, eu gosto de contar histórias bonitas. Eu gosto de brincar, eu gosto de ir pra farra. É isso que eu gosto de fazer com as pessoas. Entendeu, Arlindo? Deu uma travadinha agora. Opa, chegou. Pois, Arlindo. Chegou? Então, o vereador Alisson está perguntando se você vende açaí fiado aqui. Oi? Açaí fiado dá para vender, mas vende no Pix, no cartão de crédito. Dividido nos cartões e assim vai, né? Tem açaí, tem hambúrguer. Ô Rubens, você ficou conhecido nos principais sites nacionais por ter recebido o diagnóstico de Covid positivo ao vivo. Como é que foi aquela sensação, aquela coisa que o cara é surpreendido positivo para a Covid? Te pegou de surpresa? Ali foi o seguinte, Arlindo, estava tendo testagem rápida nos postos, né? Nos pontos aqui de uma pessoa.
Aí o que acontece? A minha diretora Daiane disse, Rubens, que acha fazer um a um vivo e você fazer um teste ao vivo? Eu disse, topo. Aí fui. E como eu estava com a viagem marcada para ir passar o aniversário com minha mãe dela lá na Bahia, aí estava lá, eu disse, eu vou fazer o teste ao vivo, aí fiz. E aí foi quando a minha mãe tem 79 anos de idade, vai fazer 80 anos esse ano, foi só um ano atrás, né? Fazer um ano agora, dia 19. A minha mãe, aí foi quando o povo, eu fiz o teste, e a menina, quando me deu o resultado de positivo, eu disse, sucesso. Eu dei positivo, aí eu disse, não errou não, nega, aí pegou, né? E foram mais de 50 milhões de visualizações, os portais do sul do país me ligaram, me chamaram, eu dei entrevista para o UOL, para a Metrópole, Raia Matos e tantos outros portais, e tantas páginas aí de milhões de seguidores, Brasil afora. Mas foi algo assim, né, impressionante, né? Ô Rubens, em 2020 você saiu candidato a vereador. O que te motivou tu ir para um processo eleitoral como candidato a um cargo eletivo? Ali foi o seguinte, eu estava fora de rede de TV, e eu disse, eu tenho que dar um jeito de voltar a ficar nativo aí, o povo, né? Pegar a marca de bonitão e receber o convite, né? Me prometeram uma coisa, e aí na hora da minha candidatura não foi nada aquilo que me prometeram, eu acabei sendo prejudicado. Tive 364 votos, me pediram para pedir recontagem, mas não pedi, não quis pedir. Não serve de nada isso, já deu, né? Mas uma experiência boa, né? Uma experiência boa. Eu acho que eu tô propenso a sair de novo, não sei. Agora com mais força, agora para valer mesmo, não brincadeira. Se eu sair agora, eu saio para valer, entendeu, Arlindo? E com o nome mais forte hoje, né? Que aquele que a TV Irapuã penetra mais no lado das pessoas. Eu estou bem mais forte nas comunidades, eu estou bem mais conhecido, né? Eu, se modéstia à parte, sou um repórter muito querido, sabe, Arlindo? Eu sou um repórter muito querido. As pessoas gostam muito de mim, mas gostam de verdade. Crianças, idosos, né? E assim, e eu louvo a Deus por isso, né? Por as pessoas, porque o meu jeito não é um jeito forçado. Eu não sou o bonitão forçado. Eu sou bonitão de verdade na vida real. Eu sou bonitão. Ô, chama, querido! Eu sou um bonitão de verdade na vida real. Assim, diga assim, na exceção da palavra, no estilo, na alegria, no carisma, no carinho com as pessoas. O que eu sou na televisão, na tela, eu sou fora dela. Muito mais. Para que as pessoas não acham, tá vendo aquilo ali é só uma máscara, é só uma maquiagem. Não. Eu sou aquele cara. No dia a dia, eu sou aquele cara. Com as minhas responsabilidades de pai, de padrasto, de marido, de avô, de filho, de irmão. Mas sou aquele mesmo cara. Da televisão, eu sou no dia a dia, com a mesma alegria, com as mesmas preocupações, com a mesma descontração, sério na hora de ser, brincalhão na hora de ser brincalhão, chato na hora de ser chato. Né? Então, assim, eu sou o mesmo. E quando eu apresentava o caso de polícia e o Tambaú agora, eu dizia uma frase como apresentador: imito a mim mesmo para que não digam que eu quero me parecer com alguém. É isso que eu procuro ser, autêntico. Eu mesmo, todo dia, o tempo todo, todo o tempo. Como Deus entra na sua vida? Como ver o quê? Como Deus entra na sua vida? Deus, foi a partir de alguma experiência? Você já acredita que você se foi evangélico ou não? Na minha, foi a partir de alguma... Eu sou de família evangélica, minha mãe e meu pai. Oi, querido, tudo bem? Boa noite. Eu sou de origem evangélica. Era evangélico, passei um período afastado. E as pessoas que me encontravam lá, por que você não volta para o evangelho? Minha mãe, meus tios, né? Minhas irmãs, algumas delas evangélicas. Eu dizia, no tempo certo eu volto, quando eu me preparar. E aí, eu disse, Deus, se eu for me preparar para ser crente, eu não vou ser nunca. Porque eu prostituto, né? Mulher não faltava na minha vida. Nunca fui de beber, de me drogar, mas mulher era meu fraco, né?
Aí eu disse, Senhor, eu vou voltar do jeito que eu estou, para te servir. Porque se eu depender de mim para voltar, eu não volto, não. Vou voltar do jeito que eu estou, todo quebrado, todo sujo, né? E o Senhor é que vai me refazer. E aí eu decidi não mais continuar nas práticas que eu estava. E pedi forças ao meu Senhor. E Deus foi me lapidando, foi me dando força, me encorajando. E hoje já fazem 6 anos, vai fazer esse ano que eu voltei. Sou diácono pela misericórdia do Rei, né? Sou membro da Igreja Assembleia de Deus Ministério Pentecostal no Colinho do Sul. Meus pastores Sandra e pastor Paulo, uma mulher e um homem de Deus, né? Já fui membro da escola, da igreja do pastor Clóvis Bernardo de Lima, lá no Altiplano. Mas chegou o tempo que lá já não dava mais para mim e Deus me mostrou um outro caminho a seguir. E hoje eu sou ovelha, membro e diácono da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Pentecostal, no Colinho do Sul 2, aqui na capital paraibana. Você fala que ao deitar você agradece, ao acordar você agradece. As pessoas estão reclamando mais do que agradecendo. As pessoas o quê? As pessoas estão reclamando mais do que agradecendo a Deus. Eu digo que as pessoas estão distantes de Deus. As pessoas, as famílias precisam voltar a falar de Jesus. Aonde eu chego eu falo de Jesus. Que haverá um tempo que nós não teremos essa liberdade de professar nossa fé. É bíblico. Então a gente tem que levar o conhecimento sobre Jesus ao maior número de pessoas possíveis enquanto há tempo, né? Eu falo no meu trabalho, eu falo nas minhas matérias, eu falo em cima de um palco quando eu estou apresentando. Eu fiz o Réveillon, a virada do ano do Conde, no palco. E 5 minutos antes da virada do ano, eu falei de Jesus para as pessoas. Eu comecei a pregar de Jesus para as pessoas, né? Ainda teve um grupo embaixo, né, que começou a gritar, puxar um coro de Lula lá embaixo, mas essas pessoas foram suplantadas pelo ouvir da palavra de Deus que eu estava pregando em cima do palco, naquele palco do mundo. Mas eu aproveitei aquele espaço para dizer, é por Jesus que você está aqui. Eu disse, fazem 2 anos que não há festa de virada do ano. E muitos gostariam de estar aqui com vocês hoje, recebendo um novo ano, mas não suportaram a Covid. E morreram. Outras foram assassinadas, outras foram levadas pela violência do trânsito. Mas você está aqui. Então aproveite estes momentos da virada do ano para agradecer a Deus o privilégio de estar de pé para receber um novo ano. Comecei a falar de Jesus. Então, é preciso que nós façamos a nossa parte. Não se intimidem. Porque não é muito fácil você dizer, eu torço pelo Flamengo, eu torço pelo São Paulo, pelo Vasco, pelo Palmeiras, pelo Botafogo. Porque eu não disse que ama Jesus. Eu sirvo a Jesus. Jesus é bom, gente. Jesus é fiel. Jesus é o bom pastor. É o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim. É o príncipe da paz, é o leão da tribo de Judá. Falem de Jesus para as pessoas. Levem a mensagem da fé, da esperança. Porque nós estamos vivendo já o momento da apostasia. O que é o momento da apostasia, ô Arlindo? É o momento da incredulidade. As pessoas estão perdendo a crença, porque muitos estão se negando a falar a verdade e a falar de Jesus. Rubens, como você viu, infelizmente, em algumas igrejas, a política entrar e se apropriar do púlpito? A nossa igreja, eu vou falar da nossa igreja. Sim. A nossa igreja, ela não coloca político no altar. Eu fui candidato, os 3 meses de eleição eu não subi no altar da igreja, e depois da eleição eu passei mais 2 meses sem subir no altar da igreja. A nossa igreja, ela apoia sim o candidato, mas não coloca no altar. Inclusive, eu fui
Quando Lucinha Lima anunciou apoio a João Azevedo no segundo turno, eu fui no privado dela e disse: como é que você apoia um governo que fechou igrejas e abriu bares e motéis, dizendo que igreja não era essencial, mas bares e motéis eram essenciais? Como é que você apoia, você é uma mulher, dizer apoia, né, um governo que fechou nossas igrejas? E tantos outros pastores que foram para a porta do palácio clamar pela abertura das igrejas, mas na eleição se venderam e anunciaram apoio a João Azevedo na reeleição. Esses são os oportunistas. São os chamados, perante a Bíblia, raça de víboras, que para não perder suas posições políticas, se aliam ao governo de plantão. É isso que dá. Participar da política, temos que participar. Nós não podemos nos vender para a política, para o político. Nós não podemos vender a igreja ao político. Nós não podemos dizer, não, minha igreja vai, portanto, lhe apoiar. Não. Para a igreja lhe apoiar, o que é que o Senhor oferece para a obra? Não é para o pastor nem para a minha pastora, como ela deixa isso bem claro. Porque, por exemplo, tem um vereador de João Pessoa que todo ano manda bala de dinheiro para não sei quantos pastores para apoiar ele. O pastor pega o dinheiro, mas aí os irmãos da igreja continuam passando dificuldade, precisando de um remédio, precisando de uma cesta básica e o dinheiro na bolsa do pastor. É por isso que o evangelho tem sido escandalizado. Mas ainda há remanescentes. Eu falo da minha igreja, da nossa pastora, do meu pastor. Tenha certeza. Tenha certeza. Se você conhecer os meus pastores, você vai ver que lá tem algo diferenciado. Então, assim, infelizmente, a gente vive também esse tipo de acontecimento com o evangelho. E isso é muito ruim, sabe? Isso tem entristecido o coração de Deus. Mas, no juízo final, pagarão por suas ações. Deverão prestar contas ao Todo-Poderoso. É isso. Uma pessoa que está nos acompanhando, ele pergunta, e a questão do fanatismo, né? E você também já respondeu também, disse, a questão do fanatismo, de colocar um político no patamar de Deus ou acima de Deus. Eu acho que você já, em outras palavras, você já respondeu. Mas fique à vontade para poder responder. O fanatismo, em qualquer circunstância, ele é prejudicial. Isso. Deus, quando eu vou dizer, Deus não quer fanáticos. Deus quer seguidores. Entendeu? Fanatismo, fundamentalismo, Deus não aceita. Deus aceita o coração sincero para segui-lo e propagar a sua palavra. É isso que Deus quer. Ganhar vidas para o reino. Como é que se ganha vidas para o reino? Impondo? Não. Não é impondo. Eu não posso chegar para você, Arlindo, ou você vem para a igreja ser crente ou você vai para o inferno. Quem sou eu para dizer isso? Quem quer que seja. O que eu posso dizer, gente? Eu conheço Jesus que cura, salva e liberta. Se você quiser segui-lo, a minha igreja está de portas abertas para lhe receber. Porém, tem algo que você tem que renunciar, porque a palavra do Senhor diz, aquele que quiser vir após mim, quem quiser. Deus diz, você tem que vir não. Nem o próprio Deus impõe, ele diz, quem quiser. Jesus diz, lá em Mateus, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando Deus diz negue-se a si mesmo, ele diz, tem coisas do Egito, do mundo, que você não pode trazer para segui-lo na igreja. Tem coisas do Egito que você não pode trazer para a igreja. Ô Rubens, mas eu gosto de usar um colar. Não é obrigado a ser tirado da noite para o dia. Com o tempo o Espírito Santo vai te incomodar. Pode dizer, poxa, isso aqui não está agradando Deus. Eu vou tirar. Entendeu? Ou eu gosto de tomar uma cervejinha. Você vai tirar da noite para o dia. É difícil. Mas chega a um ponto, se você realmente buscar, o Espírito Santo vai dizer, e aí, vai continuar? Ele vai dizer, não. Entendeu? Agora, se você quer estar lá e continuar com as coisas do Egito, na prostituição, na fornicação, no cigarro, na droga, aí
de nada vale a sua presença na igreja. É melhor você continuar lá no mundo mesmo. Agora, não é por força nem por pressão. Eu prego a palavra e se você permitir, o Espírito Santo vai te colocar entendimento daquilo que foi pregado e vai te convencer se realmente esse é o caminho. Eu acredito dessa forma, entenda, lindo. E é assim que os meus pastores levam a palavra de Deus. Com a pregação verdadeira, sem fanatismo, sem fundamentalismo, sem força e sem pressão. Ô, Rubens, a gente passaria aqui 2 horas conversando, mas nós estamos chegando ao final da nossa conversa. Já te agradecendo, mas antes de terminar aqui, a gente tem um momento situado. Eu vou dizer uma palavra ou uma frase e você, com uma situada, só também responde. Vamos lá? Vamos lá. Um lugar. Monteiro. Uma tristeza. A morte do pai. Uma alegria. Quando cheguei na televisão. Um arrependimento. Não ter cuidado melhor do meu pai. Uma decepção. Um amigo que eu tinha como irmão e que, por causa de política, me decepcionou. Lula. Uma incógnita. Bolsonaro. Despreparado. Família. A base de tudo. Um abraço. Gostaria de dar do meu pai de novo. Um medo. De perder um filho. Uma saudade. Meu pai. Em que você dá uma cipuada no lombo? Nos direitos humanos. Um sorriso. O nascimento de Larissa. Amigos. Hoje minha esposa. Futuro. Permanecer na presença do Senhor, levando a palavra. A vida. Deve ser vivida com respeito e amor ao próximo. Deus. Deus é o bálsamo, é a bússola, é o caminho, a verdade e a vida. Rubens, mais uma vez, muito obrigado. E fica à vontade para deixar uma mensagem para as pessoas que nos acompanharam e as pessoas que depois também vão nos acompanhar, que vai ficar tanto no Instagram como no canal 54 Nordestina. Fica à vontade, meu querido, para você deixar a sua mensagem. Além de queria agradecer esta oportunidade, né, deixar aqui uma mensagem de paz. Dizer para as pessoas que busquem Jesus. Não se apegue a nada material. Tudo isso aqui no mundo ele é passageiro, ele é efêmero. Nada vamos levar. Plantem o bem. A única coisa que nós vamos levar de fato, quando um dia Jesus nos recolher desta terra, é o que praticamos de bem. É a semente boa. São os frutos bons que nós deixaremos nesta terra. Que possamos respeitar o próximo, amar o próximo e dizer o tempo todo que Deus é bom e o diabo não presta. Que Jesus seja a bússola, seja o bálsamo e, acima de tudo, a rocha verdadeira que nos dá firmeza para a construção de nossas vidas enquanto vida tivermos aqui na terra. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Quem quiser visitar nossa igreja, fica ali na rua Antônio Figueiredo, lá no Colina do Sul 2, culto às terças, quintas, sábados e domingos. Nós estamos lá, né, para receber a sua família e abraçá-los com muito amor em Cristo Jesus. Muito obrigado a todos.
Obrigado, Rubens. Obrigado a todos que estiveram nos acompanhando. Fiquem com Deus. Tchau! Vamos, bonitão! Tchau, lindo! Tchau, gente! Eu sou Arlindo Caboclo e aqui, a situada nordestina.